Olá a todos, aqui é Jaime Cosman, membro da equipe internacional de presidentes da Herbalife. Completei em dezembro último 15 maravilhosos anos com a Herbalife. Sou nascido em Salvador, Bahia, residindo hoje em Campina Grande, na Paraíba, porém conheci a Herbalife quando morava em Israel, onde estudei administração de empresas. Antes da Herbalife, trabalhei com agricultura, finanças e meu último emprego foi como vice-diretor-geral de um abatedouro de galinhas. Na época, insatisfeito com os meus ganhos, sonhava em ser um autônomo. Um pequeno anúncio no jornal me trouxe a essa companhia. Iniciei usando os produtos e reduzi 15 quilos nos primeiros meses. Senti imediatamente e sinto até hoje uma energia fora de série. E com muita alegria venho mantendo minha saúde ao longo de todos estes anos e, sem dúvida, devo muito a essa incrível nutrição. Ainda no primeiro mês me tornei um supervisor e, em tempo parcial, lucrei os meus primeiros R$500. Uau! Eu me lembro até hoje que alegria foi para mim. No segundo mês consegui dobrar esse valor. Aí me lembro que no quarto mês tive a honra de escutar o Jim Rohn ao vivo. Cada palavra que eu ouvia dele parecia que era só para mim. Que pensamentos, que clareza, que inspiração. Ele conseguiu me tocar de tal forma que alguns meses depois eu já realizava o meu primeiro sonho na Herbalife, o de ser uma pessoa totalmente independente. Pedi demissão do abatedouro e, usando corretamente a filosofia do Jim, nunca mais trabalhei para ninguém. Alcancei a equipe de presidentes, junto com a minha querida esposa Martinha, com 7 anos de atividades e mudamos literalmente as nossas vidas e de nossa família. Hoje temos negócios em 20 estados do Brasil e em mais de 10 países e gozamos de uma total independência financeira e continuamos dia a dia a tornar nossos sonhos em realidade. Isso se deve especialmente ao nosso grande crescimento pessoal nessa incrível empresa chamada Herbalife. Porém, nesse momento quero expressar minha honra e privilégio em compartilhar com todos vocês que estão me ouvindo alguns conceitos e aprendizados que obtive do nosso grande filósofo de negócios internacional, Jim Rohn, que influenciou e impactou a minha vida e a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. O tópico inicial será como atingir a completa independência financeira. Prepare o seu caderno de anotações e caneta para anotar tudo, pois é o que eu fiz nos últimos 15 anos toda vez que escutei o Jim. E a partir de agora, vou retransmitir as palavras de Jim Rohn. O primeiro tema é como conseguir a sua liberdade financeira. O Mark Hughes, na verdade, foi a história original que começou a Herbalife há 28 anos atrás e eu, Jim Rohn, estava lá por acaso. O Mark Hughes foi a um seminário público que eu estava apresentando e ele tinha 19 anos de idade. Nós nos tornamos bons amigos e eu assisti quando ele criou os produtos da Herbalife. Felizmente, eu estava lá para conhecer seus primeiros distribuidores quando ele começou a companhia. E nos últimos 28 anos, esses distribuidores, é claro, se tornaram meus grandes amigos e agora meus amigos muito ricos. Eles conseguem milhões agora todo ano e é isso que o Mark queria quando ele começou a companhia. Ele queria produtos que tivessem tanto valor que trariam ótimos resultados para os clientes que os usavam. E isso iniciaria uma reação em cadeia de bons produtos trazendo resultados. E compartilhando com outras pessoas a mesma coisa aconteceria com elas também. E alguns desses clientes, se eles ouvissem falar da oportunidade da Herbalife, poderiam dizer está na hora de entrar. Agora que eu tenho resultados, agora que eu tenho um cliente e me sinto tão bem com o que os produtos podem fazer, e também alguns amigos meus que começaram a tomar os produtos, eles estão com resultados tão bons, eu acho, que está na hora de eu realmente entrar no negócio. E talvez eu consiga algum dinheiro em tempo parcial. E é isso que vem acontecendo com a Herbalife nos últimos 28 anos. As pessoas conseguindo resultados, as pessoas se dando bem, vendendo para outras pessoas, e essa situação começou há 28 anos atrás, e aqui estamos nós agora, 28 anos mais tarde, 3 bilhões em vendas, 65 países, e eu, é claro, sou felizaço que conheci o Mark e me tornei seu parceiro quando ele começou a companhia. E durante os 28 anos que passei aqui, eu tenho contado a história do Mark, as histórias de sucesso de tantos distribuidores, a história da Herbalife ao redor do mundo. Eu viajo ao redor do mundo todo e fico ansioso para ouvir todos vocês. Que histórias que a Herbalife tem aqui? Agora o Michael Johnson, que se tornou nosso CEO há 5 anos, ele pegou o sonho do Mark Hughes e disse que quer ser o nosso guardião do sonho desse jovem. O Mark, é claro, desenvolveu o negócio nos primeiros 20 anos e com ele chegamos até 50 países, eu acho. De 50 clientes, 50 países em 20 anos.
Depois, infelizmente, aos 44 anos, o Mark faleceu, há 8 anos atrás, no ano 2000. Mas agora com Michael Johnson, que veio da Disney, ele já é o nosso CEO há 5 anos, e ele nos ajudou a acrescentar mais países à lista e desenvolver um negócio de 2 bilhões para 3, e em breve chegaremos a 4. É incrível essa história. E com o Michael e a equipe de apoio que a Herbalife possui ao redor do mundo, todo mundo aqui tem uma oportunidade igual. Com capital limitado, com tempo limitado, mas com a oportunidade de fazer algumas mudanças em sua vida, se você assim o desejar. Portanto, as pessoas que já estão no negócio há muito tempo, sejam bem-vindos a esse treinamento. Eu sei que todos vocês têm histórias que adorariam compartilhar e eu gostaria de ter tempo para ouvir as histórias de todos. Mas especialmente as pessoas que acabaram de entrar no negócio, nos últimos meses ou no último ano, sejam bem-vindos. É assim que crescemos, uma pessoa por vez, e depois vem a família, e depois tudo começa a se desenvolver a partir daí. E nós vamos continuar a ter treinamentos todos os meses para fornecer a todos os melhores informações possíveis, contar algumas histórias e dar algumas orientações sobre coisas que aprendemos ao longo dos anos que podem ajudar a todos. Portanto, eu agradeço a todos que acharam um tempo para ouvir este treinamento e eu vou me esforçar ao máximo, não apenas nesse treinamento, mas em todos que eu faço ao redor do mundo, para representar a Herbalife bem e representar também todos aqueles que trabalharam muito e conseguiram a cooperação de suas famílias para fazer a Herbalife dar certo para elas e depois espalharam a palavra e construíram organizações enormes, algumas delas ao redor do mundo. John Peterson me disse outro dia que recebe de 55 dos 65 países em que a Herbalife tem negócios. Dessa forma, o John está conseguindo milhões e foi o distribuidor número 1 por tantos anos. Apenas mais uma história, a da Sara no México, que entrou na Herbalife há 14 anos atrás. Ela era uma mãe solteira, com filhos para criar, não tinha dinheiro, não tinha onde morar, sem carro, nem meios de transporte. Ela comprou um catálogo da Herbalife e começou o negócio, e agora, 14 anos mais tarde, ela já tem uma organização de aproximadamente 3.000 distribuidores no México e nos Estados Unidos, e em mais outros países. E ela me disse no mês passado que a sua renda era de $93 mil. Ela ainda é uma mãe solteira, e agora é uma avó solteira, mas em 14 anos ela construiu uma renda incrível como uma das distribuidoras top no México. Ela desenvolveu 10 membros da equipe de presidentes, e na organização dela existem 35 STS todo mês, e acho que 25 linhas de patrocínio. Mas essa senhora única não fala inglês, e é apenas mais um exemplo do que o Mark Hughes queria construir. Alguém com apenas moedinhas no começo. Alguém que estava mais do que quebrada, mas que pelo menos investiu tempo e apenas um pouquinho de dinheiro e começou contando essa história incrível dos produtos e da oportunidade, e começou a subir a escada de sucesso da Herbalife. Nós poderíamos impressionar todos vocês nesse treinamento o resto do tempo, contando histórias de sucesso. A Herbalife é sobre isso mesmo. O principal propósito desse treinamento era falar sobre independência financeira. Há 14 anos atrás, eu dei para a Sara no México uma fórmula simples no meu treinamento, e era o seguinte: é chamada de 70, 10, 10 e 10. Não gaste mais do que 70% da sua renda. 10% para obras sociais, caridade, igreja, bondade, e 10% para capital ativo, como a Herbalife, ou seja, compra e venda de produtos, ou comprar uma propriedade e vender, ou o que quiser. Isso é chamado de capital ativo, algo em que você trabalha. E os últimos 10% seriam os seus investimentos, chamados de capital passivo, dinheiro que você investe que paga juros, dividendos, algum tipo de investimento em ações ou algo assim. Chamamos de capital passivo e significa que mesmo se você não trabalhar nele, ele ainda te dá lucro. O objetivo final ao obter a sua independência financeira é para a sua conta de investimentos crescer. Capital passivo, conta de investimentos. Depois a sua conta ativa ajuda a colocar mais dinheiro nessa conta de investimentos.
mas tenho ainda outras dicas. Eu me lembro de dar um conselho para a Sarah há 14 anos atrás. Não compre o segundo carro até você comprar a segunda casa, porque não são os carros que te deixam rica, são as casas que te deixam rica. E não faz muito tempo ela me disse que felizmente acabou de pagar a 4ª casa que construiu e que não tem nenhuma dívida em relação a nenhuma delas. E essa é uma outra coisa que eu tenho ensinado. Assim que é possível, livre-se de todas as suas dívidas. De qualquer forma, tudo isso leva à independência financeira, porque a verdadeira independência financeira é poder sobreviver da renda, dos seus recursos investidos, independente de qual seja o negócio em que você tenha investido. Portanto, o seu capital ativo como a Herbalife fornece parte dos lucros e do dinheiro para você colocar na sua conta de investimentos. E depois, algum dia, se você quiser parar de trabalhar, você pode viver da renda da sua conta de investimentos, e essa é a fórmula que eu uso. Ela pode ser remanejada. Pode ser que você não consiga começar assim. Quando eu comecei, eu tinha que gastar 97% da minha renda porque eu estava com dívidas. E essa era a minha situação na época. Eu tinha 25 anos de idade, mas eu segui esse plano. A parte dos 10%, 10%, 10% era 1 e 1%. Portanto, a minha fórmula era 97, 1 e 1. E depois a pessoa que me deu a fórmula me disse que o ponto-chave não era a quantidade, e sim o plano que contava. A parte emocionante para mim era ver o 97 começar a descer, descer e descer. E o 1 e 1 começaram a subir e subir e subir, até que finalmente eu cheguei aos 70%. Eu não gastava mais do que 70% e seguia a fórmula, inclusive com o meu capital ativo de compra e venda. Porque eu trabalhava com uma companhia muito parecida com a Herbalife quando eu tinha 25 anos de idade. Era de produtos de nutrição e eu construí minha organização e fiz a minha fortuna. Tornei-me um milionário aos 31 anos de idade. Portanto, eu sei como funciona porque funcionou para mim. Esse plano financeiro é bom o suficiente para que você pelo menos dê uma olhada. Você não precisa seguir esses números exatamente, mas apenas para entender um conceito, não gaste mais do que 70%, isso é o ideal. Talvez você tenha que trabalhar muito para chegar a isso, e depois 10% para causas sociais, causas que valem a pena, e mais 10% para o seu negócio Herbalife, por exemplo, de compra e venda para conseguir um lucro, e depois os outros investimentos que você pode fazer que algum dia deixariam você em primeiro lugar sem dívidas, e em segundo lugar, se você quiser, com a possibilidade de se aposentar e viver da renda dos seus investimentos. Nós chamamos isso de independência financeira. Eu me lembro quando o Mark não estava há tanto tempo no negócio, mas já havia conseguido tanto dinheiro que ele poderia ter se aposentado naquela época. A Herbalife cresceu tão rápido que foi dentro dos 3 primeiros anos da empresa. Mas o Mark teve um feliz privilégio. Quando você tem a sua independência financeira, tem uma coisa muito emocionante. Isso aconteceu comigo e aconteceu com o Mark Hughes. Se você quiser, você pode continuar a trabalhar, mas você passa a trabalhar por diversão e não por necessidade. Então, de repente você pode anotar isso como um objetivo a ser atingido algum dia. Você pode almejar chegar nesse ponto, onde tenha recursos investidos suficientes e que, portanto, poderia se aposentar. Mas pode optar por fazer igual ao Mark e o Jim, trabalhando muito mais agora do que antes, mas por diversão e não por obrigação. Esses são apenas objetivos que você pode estabelecer. Pense nisso. Essa fórmula funcionou para mim, funcionou para a Sarah, ela ensinou isso para a sua organização já faz 14 anos. E se você escolher segui-la e ensiná-la à sua organização, isso também o ajudará a construir uma organização boa e forte. Então eu estou animado com essa simples fórmula que funcionou para mim durante todos esses anos e desde que eu tinha 25 anos de idade. Eu poderia ter me aposentado aos 31 anos de idade. É claro que eu decidi não me aposentar e comecei a contar a minha história em seminários públicos e depois, uns 25 anos atrás, eu estava fazendo um seminário aqui em Los Angeles
e no meio do meu público estava um jovem de 19 anos de idade chamado Mark Hughes. Assim, a fórmula funcionou para mim e saúde e nutrição também funcionaram de forma mágica. Os depoimentos da Herbalife agora são 28 anos de depoimentos que são tão incríveis e tão incomuns que é algo fantástico. Isso agora, é claro, pois nos primeiros 2, 3 ou 4 anos, Mark tinha que confiar na promessa do futuro para todo mundo, porque ele só estava começando a ganhar dinheiro. Mas agora, depois de 28 anos de história, as pessoas se tornaram muito ricas. O Mark com certeza liderou o caminho. Quando ele faleceu, a companhia precisou ser vendida. Os novos investidores em Nova York pagaram 680 milhões pela Herbalife. E isso tornou o filho do Mark muito rico de forma independente. Ele já tinha deixado aproximadamente 350 milhões para o seu filho. A história do Mark e agora as histórias dos distribuidores. A história total. A história do Michael Johnson. A história do Jim Rohn. Nós temos histórias para impressionar a todos até o final de nossas vidas. O motivo pelo qual eu adoro contar a nossa história é porque nós simplesmente queremos inspirar quem nós pudermos, e se nós podemos fazê-lo, vocês também podem. O primeiro cliente do Mark foi a sua avó, e o Mark costumava dizer que se ele podia fazer, você também podia. Será que você não pode achar uma avó? Se você não tiver uma, pegue uma emprestada. Porque ele deu a ela os produtos e ela teve resultados tão bons que ela rapidamente conseguiu mais 25 clientes. É uma história incrível. Sobre a Herbalife e a história do Mark e a nossa história e a história da Sarah e a história de todo mundo é maravilhoso. O importante aqui é o conceito e parte é a filosofia. E é a sua filosofia que pode deixar você pobre. Gastar o seu dinheiro e investir o que sobrou. Geralmente não sobra nada. A filosofia dos ricos é investir o seu dinheiro e depois gastar o que sobra. Depois, tem uma outra extensão dessa fórmula, porque quando você começa a ganhar muito dinheiro, agora tudo precisa mudar. O 70 começa a descer, descer e descer. Eu provavelmente não gasto mais do que 10 ou 15% da minha renda. Portanto, é 10 ou 15% ao invés de 70%. Então você pode imaginar o que os números 10, 10 e 10 se tornaram em termos de investimento, generosidade e todo o resto. É um programa divertido de se trabalhar e parte de tudo isso começa com uma decisão. Vamos dizer que o folheto da Sarah, com o qual ela começou, custou R$1. Ela poderia ter gasto R$1 em um refrigerante, que é refrescante, como eles dizem, por aproximadamente 30 segundos. Ou ela poderia ter investido este R$1 em um catálogo da Herbalife e começado a sua nova vida assim, de uma forma espetacular. A quantidade de dinheiro não conta. Todo mundo tem o dinheiro. O que você faz com o dinheiro que é importante. Você compra um catálogo ou um refrigerante, e eu disse isso aos mexicanos recentemente, em um dos meus seminários. Em algum lugar, em algum pequeno vilarejo no México, existe uma mãe solteira igual a Sarah, e ela tem R$1. E se alguém não bater na porta dela e contar sobre a oportunidade da Herbalife, ao invés de comprar um catálogo, com certeza ela vai comprar um refrigerante. Pois é, por isso a urgência que nós temos de dizer, vamos lá, e vamos conseguir o número máximo de pessoas seguindo conosco, para podermos bater nessas portas, fazer as ligações, distribuir um folheto, fazer alguma coisa que vai ajudar alguém no caminho a tomar as decisões certas assim. Isso é para mim. Eu vou tentar. E com certeza funcionou de maneira mágica. Então, esse é o momento. Tome aquelas decisões inteligentes sobre o seu negócio. E como expandi-lo, como crescer, como aprender todas as habilidades que puder para você se tornar um bom líder para o futuro. Como você sabe, estamos sempre buscando líderes que não apenas farão isso, atingir a independência financeira, construir um negócio, contar a história para alguém, mas também que vão ajudar a desenvolver a liderança e ensinar a outros que cruzarem seu caminho. Podemos chamar isso de estudar, e depois praticar, e depois ensinar, passar para os outros. Por exemplo, você tem uma reunião em sua casa com meia dúzia de pessoas,
Isso é tão importante quanto Jim Rohn falando na Extravaganza. Tudo isso faz parte do desenvolvimento do futuro da Herbalife. Qualquer coisa que tenha valor, faça disso um estudo. A sua espiritualidade, estude, pratique e ensine. O negócio da Herbalife, estude, pratique e ensine. Encontre modelos que te inspiram, assim como vocês ouviram a história da Sarah, e então você pode pensar: puxa, um dia gostaria de ter 25 linhas de patrocínio, 35 STS na minha organização, todo mês, e membros da equipe de presidentes que eu desenvolvi, uma renda de 93 mil por mês. Isso é incrível. Quando contamos as histórias às vezes, pensamos: será que as pessoas vão acreditar? Há 14 anos atrás, você poderia começar com um catálogo, uma mãe solteira com filhos para criar, e depois ela consegue 92 ou 93 mil dólares por mês. É simplesmente incrível. Mas a única coisa que podemos fazer é tentar. Entre, conheça algumas pessoas, veja se faz sentido, e depois se esforce ao máximo para crescer, o mais rápido possível, e leve alguém junto com você, ajudando as pessoas a desenvolver as habilidades que não tinham antes, e disciplina para que algum dia elas possam se tornar líderes. Essa é a Herbalife. Mas o treinamento é tão importante. Então, todos vocês que estão ouvindo essa gravação, veja se você consegue participar de todos os treinamentos possíveis, mesmo se for uma reuniãozinha na casa de alguém, com meia dúzia de pessoas. Esteja lá, faça suas anotações, ouça os depoimentos. E depois, se houver um treinamento de sábado, vá até lá. Se tiver algum evento na cidade, tenha certeza de participar, porque se você participar de todas as aulas e todos os treinamentos que você puder, alguns deles vão mudar a sua vida. E você não sabe qual vai fazer isso. Mas se você continuar a participar de tudo o que você puder, qualquer coisa que esteja acontecendo um pouco além da sua cidade, ou mesmo na sua cidade ou município, é bom você participar. Leve um caderno. Tome notas. Faça o negócio de forma séria e você vai aprender mais rápido do que usando qualquer outra maneira que eu conheço. Use o treinamento da Herbalife para te ajudar a crescer. Sempre me ensinaram que não devemos confiar em nossa memória. Leve um caderninho qualquer para começar a fazer anotações e colocar boas ideias. Boas ideias para melhorar sua saúde, ideias de gerenciamento de tempo, como construir o seu negócio, como fazer uma boa apresentação e como crescer. Faça todas essas anotações, estude-as e pratique, mas não deixe nada passar por você. Se você for um aluno sério, eu prometo que a Herbalife está fazendo uma séria tentativa, começando com Michael Johnson e passando para todos nós para ajudar a Herbalife a ser poderosa e forte para o futuro, que vai te ajudar a crescer. Se você fizer um negócio de forma séria, todos à sua volta também irão fazer. Vamos lembrar agora a lei das médias. O Mark dizia: se você falar com 10 pessoas por dia e convidar 10 pessoas para dar uma olhada na oportunidade da Herbalife, provavelmente uma pessoa vai dizer sim. E talvez, quando você acabou de entrar no negócio, você tenha que convidar 20 pessoas para uma dizer sim. Mas logo logo você vai melhorar e a sua lei das médias vai melhorar. Então, até o Mark Hughes, o Jim Rohn, não podem fazer com que todos digam sim. Às vezes você precisa falar com uma pessoa, e depois outra, e depois 4 ou 5, 5 ou 6, e finalmente alguém diz sim. Depois você fala com mais 5 ou 6 pessoas, faça um bom trabalho, um bom convite, ou uma boa apresentação, mais 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas, e com certeza mais uma ou 2 pessoas dirão sim. E é assim que você cresce. E é claro que quanto mais tempo você estiver no negócio, melhor fica o seu convite, a sua apresentação melhora e também a sua lei das médias. Portanto, tenha paciência com si mesmo. Você vai melhorar. Todo mundo melhora. E é isso aí, pessoal. O Jim sempre ensinou que você fica um pouco melhor hoje em comparação com ontem. Um pouquinho melhor amanhã em comparação com hoje. Você sempre precisa refletir, voltar à fita e praticando você se torna melhor e melhor. Progresso mensurável num período razoável de tempo.